Olá, pessoas de sucesso! Que prazer estar aqui com vocês nessa série de aulões para ajudar você no planejamento para que o seu ano seja realmente próspero. Esse mês de janeiro é aquele mês especial para você colocar em ordem todas as suas metas, todos os seus objetivos e fazer do ano aquele especial, aquele que realmente você vai conseguir se realizar, viver o momento presente, viver momentos incríveis com a sua família, fazer as coisas que você mais ama. Maravilha? Eu sou Juliana Campos, a sua mentora financeira, administradora, psicóloga, especialista em inteligência financeira, e venho ao longo de todos esses anos ajudando mulheres a prosperar na vida e nos negócios. E é com grande prazer que eu estou aqui com um planejamento de aulas para vocês, para que vocês consigam colocar em prática neste ano muito, muito, muito daquilo que vocês desejam para as suas vidas. Vamos lá começar então, porque a gente não tem tempo para perder, e eu quero aqui te convidar a vir comigo e entender um pouco mais o que você pode fazer por você. Para a gente começar, por que você acha que é tão importante fazer um planejamento pessoal? E aqui não estou falando só de planejamento financeiro, é que eu estou falando de planejamento de vida. O planejamento de tudo aquilo que você vai fazer esse ano em todas as áreas da sua vida. Este ano, o que você vai fazer na área da sua vida de saúde? O que você pretende fazer em relação à sua saúde, para melhorar a sua saúde esse ano? O que você pretende fazer na sua vida profissional? O que você pretende fazer nos seus negócios? O que você pretende fazer nos seus relacionamentos, na sua vida conjugal, na sua vida social? O que você pretende fazer na sua vida espiritual? O que você pretende fazer em todas as áreas da sua vida? Certamente você deve ter pensado em melhorar muitos itens na sua vida. Mas há sempre aquela frase que eu queria ter feito muito, mas acabei fazendo muito pouco. Eu tenho muita coisa para fazer, daqui a pouco chega o final do ano e você ainda não fez nada. O que vai fazer com que realmente você consiga fazer tudo isso? Um bom planejamento. Então, hoje nós vamos falar de muitas coisas que fazem com que o seu planejamento pessoal seja o item mais importante para você conseguir realizar as suas metas e os seus objetivos dentro do prazo que você estabeleceu, que é esse ano. Todos nós estamos suscetíveis a imprevistos, mudanças repentinas, tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer a qualquer momento nas nossas vidas. Mas, quando nós possuímos um planejamento pessoal, nós conseguimos nos adaptar a essas mudanças. Vai ser um trabalho fácil? Não. Que trabalho que é fácil, né, gente? Não. Mas você vai ser capaz de enfrentar essas situações, de lidar com esses imprevistos com mais facilidade e retomar ao caminho que vai levar você à construção dos seus objetivos com muito mais facilidade, porque você tem um plano para isso. Você vai fazer com que esses impactos, dessas mudanças, desses imprevistos, eles não afetem tanto quanto se você não tivesse planejamento. Então, vai afetar? Vai, claro, mas não tanto e de forma tão significante se você não tivesse um planejamento. Isso acontece porque quando você sabe o que você precisa fazer, na hora que precisa fazer, você consegue retomar rapidamente a esse plano. É mais fácil você visualizar os passos que você precisa tomar, que você já tomou e que você ainda precisa retomar. Maravilha? Isso vai evitar muitos erros, possíveis erros, que podem ser cometidos nessa trajetória toda que você vai tomar por aí. Então, esse planejamento, eu vou colocar aqui para vocês em algumas etapas. Então, a primeira etapa que você vai fazer para você construir um planejamento que vai ajudar você a lidar com as situações difíceis, os imprevistos e qualquer outra coisa que aconteça na sua vida, é você entender mais sobre você, você entender mais sobre a sua psique, sobre o seu comportamento, porque tudo existe em você. A maior dificuldade das pessoas em manter um planejamento, em de fato executar aquilo que elas planejaram, é porque elas não sabem o que elas vão enfrentar internamente em relação àquilo, elas não sabem quais são os recursos internos em relação àquilo que elas querem desejar, e em relação aos desafios que elas vão enfrentar para que aquilo aconteça. Então, a primeira coisa a se fazer antes de tomar qualquer decisão é você parar, a analisar você mesmo,
entender a você mesmo, entender os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu comportamento. Pense em quais são os seus pontos mais fortes, quais são as suas maiores fraquezas, o que é que te impede de atingir os seus objetivos. Quais são as oportunidades que você tem hoje, que existem hoje, e quais são as que você não tem, mas gostaria de ter. O autoconhecimento é de absoluta e extrema importância nesse processo de planejamento pessoal, porque ele vai ser o ponto de partida de tudo isso. E isso que eu estou explicando para você sobre quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais as oportunidades que existem no momento que você possa aproveitar, quais são as ameaças do momento que podem prejudicar você em alguma coisa. Existe uma ferramenta que vai te auxiliar a fazer isso, que é a análise SWOT. Eu já falei muito sobre ela aqui no meu canal, e nessa série de aulas, para ajudar você a fazer um planejamento do seu ano próspero, eu vou fazer uma aula específica para ensinar você a fazer essa análise SWOT, tá? Mas nesse primeiro momento, o que você precisa entender é que a etapa 1 do planejamento pessoal é você entender mais sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre o seu comportamento, aquilo que você sente e o que você quer para a sua própria vida. A etapa 2 é você definir seus valores e a sua missão de vida. Para você ter um planejamento que seja realmente eficiente, você precisa ter conhecimento de quais são os seus valores. Por exemplo, o que vem primeiro na sua vida? A sua família ou a sua profissão? O que vem primeiro na sua vida? O seu grande amor, ou a sua família, ou a sua profissão, ou o dinheiro? Entendeu a importância de reconhecer quais são os seus valores? Porque quando você reconhece os seus valores, fica mais fácil você definir prioridades. E nós sabemos que o tempo hoje é o maior desafio de todas as pessoas, gestão do tempo. E a gestão do tempo começa por definir prioridades. E você consegue definir prioridades quando você estabelece os seus valores, quando você sabe quais são os seus valores. Quando você sabe qual é a sua missão e quais são os seus objetivos. Então, pergunte a você mesmo, quais são as coisas que você mais deseja conquistar nesse ano? Vou colocar aqui para você algumas perguntas que podem te ajudar nisso. Maravilha? Por exemplo, quais são os problemas que você tem atualmente e que você gostaria de resolver? Se você tivesse que sair de casa todos os dias e passar o dia todo fora de casa e ir para algum lugar, onde você iria? E o que você faria? O que você faria, ou melhor, o que você gostaria de mudar na sua vida? Qual é a coisa mais importante para você hoje? E por que essa é a coisa mais importante para você hoje? Essas são perguntas, essas e muitas outras, que eu vou aprofundar com você nessa série de aulas que eu vou fazer para você, de fato, construir o planejamento que vai fazer o seu ano próspero. Você pode se fazer todas essas perguntas e analisar o que seria necessário para que essas coisas todas se realizem. O que você precisaria começar ou parar de fazer? Quais são os passos para você tomar para que as suas metas se realizem? Durante todo esse processo, o que você vai ter? Mais clareza. Você vai ter clareza na sua mente sobre os seus valores. E a partir disso, você vai conseguir estabelecer prioridades. E vai conseguir fazer o plano de ação para, então, você conquistar tudo isso dentro do prazo que você estabeleceu. Esse plano de ação também é algo que eu vou colocar nessa série de aulas que eu tenho para vocês durante esse período. Maravilha? Vamos pensar, então, na terceira etapa. A terceira etapa é dividir a sua vida em áreas de atuação, como eu falei aqui no começo. Quais são as áreas da sua vida? E o que você pretende para cada uma dessas áreas? O que você quer realizar na sua vida em cada uma dessas áreas? Você vai fazer um bom planejamento colocando todas essas áreas de atuação. Tem pessoas que fazem planejamento só da área profissional da vida. Tem pessoas que fazem planejamento só da área profissional da vida. Mas nós temos muitas áreas em nossa vida. E para que nós possamos viver com plenitude, nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então, fazer um planejamento pode não parecer muito fácil no primeiro momento, especialmente se você colocar todas as áreas da vida.
especialmente se você também está fazendo isso pela primeira vez. Mas, para tudo, há uma primeira vez na vida, e se essa é a sua primeira vez, se você está com a minha ajuda e está colocando todas as áreas da vida em atuação, você vai viver o momento presente, colocando uma parcela de momento futuro para que você se prepare, e aí sim você tem condições de viver com plenitude todas as áreas da vida. Para facilitar um pouco tudo isso, você divide então a sua vida em áreas de atuação que você vai elencar como de maior relevância, conforme o item que eu expliquei acima, né, um pouco antes, que eu falei sobre valores, missão e objetivos. Áreas, por exemplo, a área da sua vida, a área social, sua área com os amigos, networking, a sua área profissional, a sua área familiar, a sua área conjugal, a sua área de filhos, por exemplo, seu relacionamento com os seus filhos, a sua área financeira, dos seus negócios. Pensa também no seu tempo disponível, né? Quanto tempo você vai dispor para cada área da sua vida? Quanto tempo você vai investir nas atividades em cada uma dessas áreas? Você tem práticas diárias, semanais, mensais, compromissos diários, semanais e mensais. Como você vai se organizar para que você consiga lidar com todos esses compromissos, mas principalmente honrar com esses compromissos com saúde, de uma forma mais saudável possível? Então, quando você tem uma visão geral de todas as áreas da sua vida, quando você coloca tudo isso de uma forma visual, aí sim você consegue ter decisões mais assertivas, tomar decisões que vão fazer com que você, de fato, viva esses momentos todos. Definir as metas e objetivos é a nossa etapa 4. Então, a etapa 4 é definir essas metas e objetivos. Às vezes as pessoas têm muitas coisas para fazer, ficam, o que você quer fazer? Nossa, eu quero fazer tanta coisa, mas o quê? Ah, tanta coisa que eu nem sei. Aí fica difícil, né? Então, quando você define as coisas que você deseja alcançar, é a hora de você definir essas metas e esses objetivos. Para isso, você precisa lembrar lá da etapa 2 que eu falei, que é aquela etapa em que você descobriu quais são os seus valores e as suas missões de vida. A partir disso, você vai criar as metas individuais, pensando em cada área da sua vida, que é o passo 3, que eu conversei com vocês agora há pouco. Então, você vai levar em consideração as áreas da vida, os seus valores, a sua missão de vida, o prazo necessário, né, o prazo que você quer realizar, então seria aí durante o ano, depende do que você está colocando, ou 1 mês, ou 2 meses, 3 meses, enfim, a execução e a forma mais adequada de se fazer essa execução, né, como fazer para você atingir essas metas. Um erro muito comum das pessoas em criar metas é a pessoa colocar uma meta inalcançável, uma meta que quem que vai conseguir realizar isso, né? É você olhar para o seu dia a dia, você tem trabalho, tem filhos, tem uma família, uma pessoa que depende dos seus cuidados, e aí você coloca uma meta que você não vai conseguir na rotina que você tem hoje. Então, colocar uma meta inalcançável é um tiro no pé, porque você vai se desmotivar ao longo do caminho e vai acabar que não vai fazer nada, nem uma coisa nem outra. Então, você precisa criar metas que estejam dentro daquilo que você possa realizar. Por quê? Se você fizer uma meta que é inalcançável, você corre o risco de não fazer nada. Pois é, você acaba se desmotivando por conta de uma meta e aí não faz nenhuma das outras, daquilo que você tinha se colocado. Então, esse é um passo muito importante. Você ter metas e objetivos bem definidos é uma das chaves para alcançar esse sucesso, para você, de fato, terminar o ano realizado, fazendo aquilo que você gostaria de ter feito. Para isso, eu também vou fazer uma aula aqui para vocês de um processo que chama definição de metas, que é SMART. Eu vou colocar ele tintim por tintim aqui para você, e você também vai aprender. Então, você está vendo que isso que eu preparei para você, esse pacote de aulas para você fazer um planejamento pessoal e planejamento financeiro para esse ano, para o seu ano realmente ser muito próspero. Quinta etapa, então, né? 5 passos. Como você vai acompanhar o seu desempenho? Porque outra dificuldade que as pessoas têm beleza, tenho aqui o mês de janeiro, no máximo no mês de fevereiro, sento, faço todos os meus planos, a minha meta, defino o meu plano de ação, tá tudo bonitinho, no papel. Passam-se os meses,
essa pessoa ainda não fez aquilo que ela tinha planejado. Passa outro mês, ela ainda não fez. Porque ela colocou uma meta, mas não colocou uma forma de acompanhar essa meta. Ou seja, as metas, os objetivos, aquilo que você define, que você quer realizar, você precisa ter uma forma de medir esse seu esforço, de mensurar isso. Porque precisa ter uma forma de mensurar, caso chegue daqui 3 meses, você ainda não fez nada, como é que você vai saber que ainda não fez nada, ainda tem aquela meta inteira até o final do ano? Então, você pode ter o melhor planejamento pessoal do mundo, mas se você não tiver um meio de acompanhar e medir esse esforço regularmente, não adianta nada. Porque vai chegar o final do ano, se você não mediu durante o ano, você vai chegar ao final do ano e não vai ter feito. Então, saber como está o andamento de cada uma das suas metas é essencial, para que você saiba se o que você tem feito durante os meses está tendo um efeito positivo ou negativo na sua vida, e especialmente se está colaborando para que você atinja essa meta até o final do ano, que é aquilo que você se prontificou, que você tem como propósito. Então, caso você defina uma meta que você não esteja atingindo os resultados esperados dentro do tempo que você estabeleceu, e aí você pode contar esse tempo a cada 3 meses, a cada 4 meses, ou pelo menos a cada 6 meses, porque aí você vai medir pelo menos uma vez por ano, antes de chegar ao final do ano. Então, você precisa criar uma alternativa para isso. Eu também vou ajudar você aqui nesse projeto que eu tenho para você, nesse pacotão de aulas para ajudar no seu planejamento financeiro. Maravilha? O que nós vimos aqui, então? Eu preparei para você 4 etapas para ajudar você a fazer um bom planejamento pessoal. Dentro disso, existem mais 5 itens que são indispensáveis para você fazer um planejamento pessoal. Até aqui, tudo que nós já conversamos, é possível você compreender a importância de um bom planejamento pessoal. É praticamente a importância de eu vou viver tudo o que me é possível e o que a vida tem para me oferecer neste ano. Então, o ano realmente próspero é aquele ano que você vive intensamente. Você já deve ter percebido, muitas pessoas falam, o ano passou que eu nem vi, não fiz nada. Quantas e quantas pessoas não falam isso? Não é isso que eu quero para você. Por isso que eu estou aqui te ajudando nesse processo. Então, esse bom planejamento pessoal que eu estou te ajudando a construir, ele pode transformar a sua vida. Esses 5 itens indispensáveis, na hora de você montar o seu planejamento, eles vão fazer total diferença no resultado final. Número 1, você avaliar esse planejamento periodicamente. Assim como eu expliquei anteriormente, na etapa 5, que é você acompanhar o seu desempenho, você fazer a avaliação do planejamento periodicamente, ao decorrer de todo o processo, você fazer dessa utilização do planejamento também um processo de avaliação. Você vai avaliar se as metas, os objetivos e as prioridades ainda são as mesmas, porque nós somos seres em constante mudança. Nós somos uma metamorfose ambulante, não? E nesse processo nós mudamos, nós pensamos de forma diferente, sentimos de formas diferentes, especialmente se acontecer algo que provoca essa mudança, né? Uma gestação, por exemplo, o nascimento de um filho, ou um acidente, ou um processo de luto. Podem acontecer muitas coisas na vida de uma pessoa que façam com que ela já não queira aquilo que ela queria antes, ou que ela queira outras coisas. Então, por isso é importante você avaliar regularmente o seu planejamento, identificar se ele está, de fato, facilitando a sua vida, se ele é aquilo que você quer. Muitas vezes, nós nos dedicamos demais às atividades que nós colocamos como prioridades, deixamos de lado algumas outras tarefas, deixamos de lado algumas outras coisas e, principalmente, nós não acompanhamos o nosso processo de evolução pessoal. E esse processo de evolução pessoal pode fazer com que os seus planos mudem. E tudo bem, é a vida, é o nosso processo de viver. Viver é mudar, viver é se transformar, viver é crescer, viver é evoluir. Então, você precisa avaliar se o seu planejamento ainda condiz com a pessoa que você é. Maravilha? Trabalhar com indicadores. Então, o segundo item indispensável para fazer um bom planejamento pessoal é você trabalhar com indicadores. Indicadores são de grande ajuda para tudo. E esses indicadores estão lado a lado com a forma de mensurar, que eu já expliquei. Você precisa ter uma forma de mensurar
o seu desenvolvimento, de mensurar se aquilo que você planejou está, de fato, correndo da forma como você gostaria, se está acontecendo da forma como você gostaria, dentro do tempo que você gostaria. Então, manter indicadores vai facilitar o seu planejamento pessoal andar da forma como você gostaria. Você vai poder medir onde você está direcionando o seu foco, onde você está direcionando o seu esforço, o seu tempo, quais foram os resultados alcançados até então. Então, construir indicadores que, de fato, façam com que você alcance as suas metas e o seu objetivo. Seus objetivos. Indicadores que serão necessários para você realizar tudo isso que você desejou sem enfrentar grandes dificuldades. Vamos lá. Um item também indispensável, o item número 3, que eu vou colocar aqui para vocês, indispensável para fazer esse bom planejamento pessoal, é também você pensar a longo prazo. E isso é uma dificuldade do povo brasileiro, uma dificuldade de muitas pessoas, né? Enxergar a longo prazo, pensar a longo prazo. É natural que uma vez ou outra nós possamos gastar mais energia e tempo em objetivos que possam ser alcançados em curto prazo. Na maioria das vezes, tudo que se faz é em curto prazo, né? A gente acaba trabalhando por uma coisa que vai acontecer mês que vem, ou no próximo mês, no máximo. Mas, enfim, nós precisamos também pensar a longo prazo. E nós pensamos em curto prazo, é claro, porque o nosso cérebro quer que as coisas sejam mais práticas, mais imediatas mesmo, né? As coisas mais fáceis de conquistar, que trazem recompensas mais rápido, porque nós estamos sempre aqui, ó, trabalhando entre diminuir a dor e aumentar o prazer. Nosso cérebro quer mesmo que a gente fique em paz, num lugar confortável, sem grandes intempéries. Então, quando você tem metas a curto prazo e você trabalha a curto prazo, a recompensa vem mais rápido. Então, isso tá legal para o cérebro. Porém, quando você só trabalha dessa maneira, só trabalha pensando no curto prazo, você acaba não aproveitando os momentos futuros com a verdadeira plenitude que poderiam ser aproveitados. E um clássico exemplo disso é quando você não se prepara para o momento da aposentadoria, por exemplo. Um clássico exemplo é quando você não se prepara para um momento em que você vai precisar parar de trabalhar, né? Sofreu um acidente aí, não pode mais trabalhar, e não tem nenhuma reserva de emergência, e não teve nenhum planejamento para vivenciar esse período, que seria um período para você descansar, para você cuidar da sua saúde. Por isso é importante pensar no longo prazo também. As metas exigem mais tempo, existem metas que exigem mais tempo, mais dedicação, e elas não podem ser esquecidas. Então, o terceiro item indispensável é você também pensar a longo prazo. Maravilha? Um outro item indispensável é você analisar as possibilidades de melhorias. Você acompanhar o seu processo de evolução, entendendo que você pode melhorar sempre e a todo momento. Então, provavelmente, algumas dessas metas que você decidiu, elas vão exigir mais de você, elas vão exigir que você tome atitudes, tenha práticas que você talvez não esteja familiarizado, que você talvez precise fazer um curso, talvez você precise conversar com outras pessoas, pesquisar, ler livros e entender coisas que você ainda não entende. É o seu processo de melhoria para alcançar essas metas e esses objetivos. Nesse processo de busca pela evolução, de melhoria constante, é que esses indicadores de performance que nós conversamos, eles vão cumprir o seu papel. Porque, para isso, você precisa estar atento a todos os resultados que estiverem abaixo daquilo que você determinou para alcançar essas metas, abaixo do que você tinha planejado. Então, quando esses índices revelarem que o seu desenvolvimento e o seu processo está abaixo do que você tinha planejado, do que você estava esperando, é o momento, então, de você rever e analisar aquilo que você precisa melhorar. Quais são as possibilidades de melhoria? Maravilha? E o quinto item indispensável é você estar em constante evolução. É você estar aberto a esse processo, que é o processo de viver a vida, que é o processo de aprendizado contínuo. Então, mesmo que você nunca tenha feito um bom planejamento pessoal e esteja fazendo esse planejamento agora, com o meu apoio e a minha ajuda, estabelecer metas pequenas é o primeiro passo. Logo após, as metas de médio prazo e logo após as metas de longo prazo.
A partir de cada meta que você alcançar, o seu desejo por realizar metas maiores vai aumentar exponencialmente, vai aumentar cada vez mais. Portanto, para que você não se encontre em uma posição de estagnação, você vai precisar fazer um novo planejamento a cada processo evolutivo. Ah, você está dizendo que eu vou mudar todas as minhas metas, Ju, e os meus objetivos? Não. Eu estou dizendo que você vai precisar incluir nesse planejamento processos de melhoria, que você só vai entender o que precisa melhorar vivendo, fazendo aquilo que você tinha se programado para fazer. Ou seja, vivendo mesmo os seus processos. É dessa forma que você vai entender aquilo que você tem que aprender, que você ainda não sabe, que você nem sabia que não sabia. Né? Que são as 4 fases da consciência. Que eu também vou falar aqui durante essas aulas. Nós vamos ter uma aula específica para falar sobre o processo de consciência, sobre as fases da consciência. Então, pensando nesse processo nosso de viver, aprendendo constantemente, você precisa estar em constante evolução. E esse é o 5º item indispensável para um bom planejamento. É você estar em constante evolução. Maravilha? Então, hoje, você já conseguiu aqui comigo entender qual é a importância de se fazer um bom planejamento pessoal. Lembrando que nós ainda não estamos nem falando sobre o planejamento financeiro. Estamos falando sobre um bom planejamento pessoal. E como fazer esse bom planejamento pessoal em 4 etapas. E eu acrescentei para você 5 itens que são indispensáveis para qualquer bom planejamento pessoal. Agora, eu quero conversar, deixa eu ver só se dá tempo aqui da gente fazer essa conversa. Bom, dá sim, com certeza. Vamos agora falar sobre como você pode agregar mais valor ao seu planejamento pessoal. Como você pode agregar ao seu planejamento pessoal? Primeiro que vai ser uma grande diferença na sua vida você fazer o planejamento pessoal. Você colocar em prática ele nessas 4 etapas de um bom planejamento pessoal e incluir os 5 itens indispensáveis para um bom planejamento pessoal. Agora, como agregar? Durante toda a trajetória da nossa vida, na maioria das vezes, nós não recebemos nenhum tipo de incentivo, exceto se você tiver uma mentora, né? Um mentor, uma pessoa que está ali te auxiliando, te ajudando, te dando feedback. Fora isso, é muito difícil você ter pessoas com quem você possa contar, que a pessoa pode te dar um feedback, falar, olha, você está indo muito bem, é isso aí, ou não, olha, isso aqui que você fez não vai te ajudar a chegar onde você queria. E é difícil achar uma pessoa que possa te dar feedbacks realmente que façam sentido para a sua caminhada. Pessoas que possam ensinar aquilo que você precisa aprender no processo. Muitas vezes você vai aprender vivendo, você vai aprender sozinho, ou você vai precisar fazer perguntas e entender o seu processo vivendo. Exatamente por esse motivo, né, que você vai precisar recorrer a diversas fontes de conhecimento durante todo esse processo. Até porque não é algo que faz parte do seu cotidiano, certamente você vai precisar mudar muito para alcançar as suas metas e seus objetivos. E o processo de mudança é de cada um, depende do processo de experiência de cada um, da experiência de vida que você já traz. E quando eu falo sobre fontes de conhecimento, eu estou me referindo à leitura de artigos, à leitura de livros, a cursos que você possa vir a fazer, inclusive quais os perfis de redes sociais que você acompanha, as pessoas que você escuta, os movimentos que você faz na vida, os eventos que você participa, tudo o que você inclui na sua vida vai, sim, facilitar ou dificultar para que você alcance as suas metas e que você continue no processo de evolução contínua. Quais as ferramentas que podem te ajudar nesse processo? Quais as ferramentas que podem ajudar no planejamento pessoal? Uma delas a gente já conversou, que é a análise SWOT, que eu vou explicar para vocês aqui, com muito mais detalhes. Vou preparar uma aula específica para ensinar vocês a fazer a análise SWOT, para vocês fazerem um bom planejamento pessoal.
Aqui, o controle financeiro é de extrema importância, porque na grande maioria dos casos, independente do seu sonho, independente do seu objetivo, vai precisar de recurso financeiro. Sempre tem recurso financeiro envolvido. Então, por isso, você tem que ter controle financeiro, você precisa fazer um bom planejamento financeiro, específico para cada meta, envolvendo quanto vai se gastar em cada meta, quanto que você pode ganhar depois com essa meta, dependendo se for uma meta em termos de negócio. Então, saber organizar e usar o seu dinheiro de uma maneira saudável é muito importante. É algo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer e eu estou aqui para te ajudar nesse processo. É preciso você manter o equilíbrio entre os gastos essenciais, entre lazer, entre investimentos, inclusive, de curto, médio e longo prazo para a realização dos seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Então, eu também vou ajudar você nesse processo. Essa é uma ferramenta essencial. Não dá para você fazer um bom planejamento pessoal, um planejamento de vida, para você garantir que o seu ano seja realmente próspero, sem fazer um planejamento financeiro. Então, esteja certo que isso estará presente aqui nas nossas aulas e que tem que estar presente no seu planejamento. Um bom planner. Um planner é uma ferramenta de planejamento que vai auxiliar você e que vai ajudar muito na sua produtividade, na melhora da sua organização pessoal, profissional, vai ajudar na gestão do tempo. Utilizar um bom planner, é possível que você organize as tarefas, organize os compromissos, as metas, que inclusive faça o planejamento financeiro. Eu vou apresentar aqui para você um planner, já tem um planner disponível para você. Se você quiser já aproveitar, vai ter um link aqui para você já entrar e conhecer um planner que vai auxiliar todos esses movimentos que eu acabei de explicar, a organização das suas tarefas, dos seus compromissos, dos seus logins e senhas, de tudo que você precisa, das suas metas, um planejamento financeiro mensal e anual. Então, esse planner vai te ajudar a manter o foco nos seus objetivos, a você utilizar método de organização, um método de organização que vai realmente facilitar o processo de alcançar as metas que você deseja. Então, é para você não perder tempo mesmo. Já tem um link aqui já para você já aproveitar esse movimento todo. Outra coisa, ter mais clareza sobre o seu rumo profissional. O planejamento pessoal, diferente do que muitas pessoas colocam, ele não atinge só a vida pessoal, mas ele atinge também a vida profissional, afinal de contas, você é um ser integral. Então, um bom planejamento pessoal, ele vai colocar aqui na sua mão forma de você organizar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, os seus negócios e a sua vida financeira. Então, muitas mudanças vão acontecer, mas quando você tem mais clareza em relação ao seu rumo profissional, ajuda também no seu processo financeiro, que ajuda o seu processo em todas as áreas da vida. Afinal, como ser integral, tudo que funciona bem vai facilitar que outras áreas também funcionem bem. A gente sabe que o mercado hoje é um ambiente muito dinâmico, que prefere pessoas que estejam dispostas a adquirir cada vez mais conhecimento, que estejam cada vez mais integradas ao meio que muda constantemente numa velocidade incrível. Então, você precisa estar preparado para isso, preparado também com equilíbrio, né? Para também não se jogar só na vida profissional e não vivenciar a sua vida espiritual, o seu ser sistêmico. Então, tudo isso vai colaborar para que você tenha essa vida plena, para que você consiga obter sucesso profissional e realização pessoal ao mesmo tempo. Essas ferramentas todas que nós estamos conversando, elas vão auxiliar você nesse processo. Então, conhecer de você mesmo, usar as ferramentas, ter persistência, persistir naquilo que você quer. Isso vai colaborar para que esse ano seja realmente próspero, você pensar naquilo que você realmente quer, mas não só isso. Escrever, imprimir, anotar, memorizar, visualizar constantemente tudo isso que você fez. Então, fazer o seu planejamento pessoal, colocar tudo no papel, com todas essas ferramentas que eu estou colocando aqui para você, vai, de fato, fazer esse seu ano ser realmente próspero. Eu espero que até aqui você tenha conseguido compreender a importância de fazer um planejamento bem feito, das centenas de benefícios que ele pode trazer para a sua vida, de fazê-lo da maneira correta. É natural, claro, que se cometa erros, a gente vai cometer erros mesmo, porque os erros é que fazem com que nós possamos aprender aquilo que precisamos aprender, mas quando você tem um planejamento, quando você tem esse apoio na sua mão, pronto, isso tudo fica muito melhor, fica muito mais fácil, muito mais prático.
Eu espero que você tenha adquirido muito, muito conhecimento aqui com tudo isso que eu expliquei para você hoje. Eu vou estar com você, então, na próxima semana, com um conteúdo valiosíssimo para que você consiga colocar em prática tudo isso que eu tenho conversado aqui com você. Na próxima semana, então, vamos começar com a nossa aula específica, análise SWOT. Para você fazer um bom planejamento pessoal e um bom planejamento financeiro, você precisa se conhecer, entender as suas forças, as suas fraquezas, quais são as oportunidades que existem para você dentro do seu comportamento, dentro do seu perfil e quais são as ameaças que você possa vir enfrentar. Então, na próxima semana, vem aí um conteúdo incrível para você conseguir vivenciar o seu ano realmente próspero. Eu estou muito feliz aqui com a sua presença, um forte abraço. Não se esqueça de compartilhar essa aula com uma pessoa querida, com aquela pessoa que você ama, porque aquilo que é bom a gente quer para todo mundo, né? Então, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal, aproveite esse momento, se inscreva aqui, e se você curtiu o vídeo, curte aí o vídeo. Gratidão, um forte abraço e até a próxima.